O assunto de hoje é um assunto particularmente atrativo, para mim, como profissional de educação física, mas amante de amante por vasculhar curiosidades e aspectos filosoficamente discutidos, né? E hoje eu quero, de uma maneira muito autoral, colocar colocar num ambiente de raciocínio aquilo que nós chamamos de memória, né? De fato, a memória ela é e sempre foi, né? Uma, um fenômeno altamente atrelado a fatores, entre aspas, psicológicos, né? Um estado representacional atrelado à exposição e a contextos históricos que são armazenados no cérebro, né? Se a gente olha para uma perspectiva cognitivista, e que codeterminam de uma maneira análoga qual vai ser a nossa forma de buscar conteúdo, né, nesse engrama, nessas representações, para que a gente se sucinte como ser atual, como o ser humano que nós somos no momento em que estamos, e garantir que esses engramas ou que esses programas sejam utilizados e reutilizados para a tomada de decisão mediante as necessidades do futuro, né? Essas representações elas sempre foram discutidas por um viés altamente cranial, né? Fixado num órgão especial que chamou toda a atenção de uma gama de estudiosos e cientistas durante muito tempo, principalmente a partir do momento em que as imagens e as possibilidades de captação de dados nesse órgão foram sendo possíveis, né? Então, de uma maneira muito vinculativa, a memória de fato foi vinculada a esse órgão, principalmente porque as sensações pelas quais nós, como pessoas, passamos nesses princípios de construtibilidade de uma lembrança, por exemplo, se passa muito por essa região, né? E aí é um dado muito fenomenológico, né? De que a nossa percepção e a nossa capacidade de pensamento, visão, audição, passa por essa região onde onde o cérebro está estruturado, onde os órgãos sensoriais principais estão atrelados à funcionabilidade do ser humano em si, né? Então, de fato, não dá para excluir que o que parece, sendo no que percebe, se passa por essa região, né? Hoje já se extrapola, hoje a gente já entende de uma maneira um pouco mais abrangente o quesito da memória, né? E a memória também, de fato, ela pode ser um artifício de observação do passado. Então, uma rocha guarda dados informacionais contidos ao longo de sua estruturação da história, né? Uma árvore, tudo isso é tudo isso é de fato vinculativo a um aspecto memorial, né? Mas eu quero levar vocês a pensar um pouquinho sobre a memória que não está em lugar algum. Ele não é uma substância material, né? Apesar de moldar a matéria, e
E essa transcendência metafísica, ela nos remete a perspectivas que ultrapassam nossos argumentos sensíveis, né? Nossas possibilidades sensoriais, né? Então, de fato, a memória ela pode ser discutida no âmbito suprassensível e deve. E muito se pensou nisso, né? Aristóteles, por exemplo, vinculava a memória a uma faculdade da alma, né? A alma por si só, se nós formos entendermos por esse prisma, ela é a causa formal desse corpo, né? E a manifestação dessa memória nesse corpo, então, se daria por conta de uma relação mais sobrenatural, né? Ou suprassensível, metafísica dessa constituição. De fato, a memória ela não está no cérebro, a menos que se manifeste nele, com ruídos elétricos ou dados de rede. A memória é uma constitutibilidade profunda da nossa essência, né? Todas as nossas experiências, elas são codeterminadas e significadas de uma maneira muito mais corporificada. Eis a proposta desse vídeo, né? A proposta é trazer para vocês uma visão muito mais ampla, que não uma memória guardada num local, mas uma memória que se estende não só pelo corpo, né, mas por toda a relação da essência do seu ser no ambiente em que ele se constitui. Então, nós temos a possibilidade, com essa mudança paradigmática, de entender que a memória ela não se estabelece por um vínculo assimétrico biológico, né? do meu ser, que é colocado de forma introduzida no ambiente. Mas não, a memória ela emerge da relação, emerge da interação, ou emerge dessa mutualidade, né? Que se estabelece entre o que há de parâmetro objetivo no ambiente e a nossa possibilidade de subjetivização desse ambiente por uma premissa essencial desse ser que coexiste nesse ambiente. Então, hoje a discussão em si é para que a gente ultrapasse os limites, esses limites que não conseguem de fato determinar que a memória é somente um subproduto do cérebro, mas que sim, é uma grande manifestação fenomênica da mutualidade do ser coexistindo em seu ambiente, em seu contexto. Lembrar não é a ferramenta do cérebro. Lembrar é uma ferramenta de subsistência. A memória, ela tem por critério básico determinar quais serão os comportamentos significantes daquele ser para sua subsistência e para uma subsistência próxima, né? E quando a gente consegue de fato perceber o quanto o movimento ele é parte desse princípio de aglutinação dessa memória e de que nós necessitamos então de certa funcionalidade, né? Ou de fato estarmos de maneira muito profunda inseridos num contexto de maior exploração, né? E de maior descoberta e busca, a gente começa a entender então que a memória ela não é um processo passivo, ele não é um princípio de atrelamento pacífico ou passivo, né? Ele depende da robustez, ele depende da quebra desse envelope e desse desaguar do ser em que se coloca dentro do contexto de uma maneira a sobreviver.
Então, o convite hoje é para que a gente realmente olhe para aspectos como a memória com um olhar um pouco mais profundo, né? E a metafísica ela vai ajudar muito para que a gente deixe de fato de tentar buscar em objetos e estruturas físicas, materiais, a resposta de certos assuntos que nós só vamos ter realmente mais coerência, seja explicativa ou seja perceptiva, quando a gente transcender essa natureza altamente material e pouco profunda.